Bom dia. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. Dia maravilhoso, respirando esse ar que Deus nos deu, né? Porque nós cremos, né? Não numa teoria, mas nós acreditamos na criação. Foi Deus que criou todas as coisas, né? Os céus e a terra. Foi Deus que criou o mar. Foi Deus que criou o universo. Foi Deus que criou eu e que criou você. Dito isto, né? Ah, meu Deus do céu, Brasil, o país maravilhoso. Rapaz, eu já... eu louvo a Deus porque na minha juventude, né, isso alguns anos atrás, passei em 3 concursos públicos para militar. Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, 3 não, 4, e Corpo de Bombeiro. Passei na primeira fase, claro. Exame físico também passei, fui bem, né? Lá em Charitas, né? Eu fiz prova lá em Charitas para oficial do bombeiro. E foi interessante que, nesse período, eu era solteiro, né? Estudava muito mesmo, né? Dias, horas, às vezes negando até a noite, né? Para poder passar no concurso público. Mas, na minha época, não era tão difícil assim entrar num concurso público deste. Mas eu fui reprovado, eu vou falar para vocês. Eu queria falar, não, mas eu vou falar. Eu fui reprovado em 2 desses concursos no exame psicotécnico. Acho que eles acharam que eu era meio doido. E acho que eles tinham razão. Rapaz, vamos lá, o que eu quero falar. Por que eu estou falando isso para vocês aqui, nesta manhã, nesse vídeo, né? Eu fui ver, né, como um policial civil, o que ele tem que fazer para ser aprovado como detetive, escrivão ou delegado da Polícia Civil. Tem umas exigências lá terrível, né? A prova é pesada. Depois eu fui ver também quais os critérios para ser aprovado para ser policial federal. Olha só. E aí, rapaz, eu me assustei. Porque para ser policial federal, né, 99,9% deles tem nível superior. São formados em bacharel em Direito, administração, contabilidade, médicos também, peritos, são formados em diversas categorias profissionais espalhadas por todo esse Brasil. E, rapaz, eu fui ver, né, se eu tinha condições de passar numa prova dessa. Eu fui olhar o conteúdo programático, né? Parece um palavrão, né? Conteúdo programático para ser policial federal. Rapaz, desisti. Desisti porque provavelmente eu não deveria acertar sem medo de errar, tá? Nem 10% da prova. É muita coisa. É muita matéria, né? É matéria de direito constitucional, é matéria de direito penal, é matéria de direito civil, é matéria de todas as formas. É português, é informática. Rapaz, é muita coisa. Policial federal, realmente, quando você vê trabalhando um policial federal em alguma investigação, cara, esses caras estudaram muito. E aí eu queria me solidarizar com esses policiais, né? Tanto policial civil, que também para ser policial civil, cara, tem que ralar muito,
Eu queria me solidarizar principalmente com policiais federais, né? Porque, rapaz, os caras pegam um processo, um inquérito, né? Junto com o Ministério Público, né? Estão ali os dois trabalhando junto, Ministério Público de um lado, Polícia Federal do outro. Eles pegam um processo, um inquérito, vão investigando, vão chegando à conclusão de que há indícios, né, e materialidade de um crime, né? E aí eles vão no cerne das questões. Se é parte contábil, você tem perito federal contábil. Se é parte de informática, você tem perito da Polícia Federal que mexe com a parte de informática. Se é parte medicinal, você tem perito da Polícia Federal, que são médicos. Uma loucura, os caras são fera mesmo. E aí o cara estudou pra caramba, passou no concurso, é colocado diante da mesa dele inquéritos para investigação. Claro que ele não faz sozinho, ele tem uma equipe, se socorre de diversos, né, agentes da Polícia Federal que auxilia nessa investigação. Chega à conclusão da existência de um crime, né? Olha, ele chega à conclusão da existência de um crime, né? Envia esse inquérito policial para o Ministério Público oferecer a denúncia. O Ministério Público reanalisa toda a investigação feita pela Polícia Federal, verificando que há indícios realmente de materialidade de um crime, seja ele qual for. O Ministério Público oferece a denúncia. Vai vendo. Aula de direito processual penal e civil para vocês, principalmente penal. O Ministério Público oferece a denúncia. O juiz analisa novamente todos os fatos, todas as provas, todos os documentos, recebe a denúncia, abre oportunidade para os réus se manifestarem. Aí começa aquela loucura do processo, seja ele civil, penal, constitucional. O réu apresenta a sua defesa, apresenta rol de testemunhas. Há uma audiência de conciliação no sentido de admitir ou não, ou então recuar, né? Ou então confirmar ali que não cometeu o crime, ou até que admitir que cometeu o crime. Depois há uma audiência de instrução e julgamento. Audiência longa, rapaz. Tem processos, né? Igual desse aí do ex-presidiário Lula, 200, 300 testemunhas. São ouvidas essas testemunhas. Através de vídeo, né, também, eles gravam essas testemunhas, hoje é gravado, esses testemunhos. O juiz analisa isso, verifica a materialidade do crime ou não, supostamente encontra que há um crime, dá uma sentença, o cara apela da sentença, os desembargadores rejeitam a apelação, né? Julgam improcedente também a apelação. Os caras recorrem, embargos de declaração, né? Depois embargos internos, a loucura. Depois o cara entra com um recurso extraordinário se acreditar, né, que a sentença violou preceitos constitucionais. O cara entra com recurso extraordinário, vai lá para o STF senta em cima do processo, dependendo da capa e da cara do cliente. Se for eu e você, meu filho, eles botam para frente e você é julgado logo. Mas dependendo da capa do processo, o processo está sentado lá, o Renan Calheiros aí. Parece que é 11 ou 17 processos que alguém lá do STF está sentado em cima. Aí,
O STF, depois de muito analisar, né? Já viu aquela análise, né? E a maioria da análise ali não é jurídica. Muito analisar politicamente a decisão. Faz os que o seu Edson Fachin fez no processo do Lula. Violou o princípio da territorialidade, ou seja, o juiz que julgou a causa não era competente para julgar a causa do Lula. Cara, mandou voltar tudo isso para a primeira instância lá em Brasília. E ainda teve o pior. Aí o STF, não conformado com a única decisão que o Fachin tomou, decisão monocrática, depois confirmada pelos demais ministros, né? Nós estamos suspeitando que o juiz que deu essa sentença, ele foi parcial. Ele foi parcial. E julga a suspensão do juiz e faz o seguinte: arquiva todos esses processos aí, porque o juiz foi parcial. Cara, eu fico pensando aqui, voltando ao policial federal. Que tristeza deve ser para um policial federal viver num país desse, né? Depois de toda a investigação que foi feita, todo o trabalho que foi feito, ter que ouvir de um ministro, né, um pela-saco, né, indicado por um político, dizer que o trabalho que ele fez está totalmente errado, inválido e nulo. É triste. Mas eu dou um recado para a Polícia Federal, para a policial civil do nosso país. Não desista de fazer seu trabalho, não. Continua trabalhando. Um dia as coisas vão acontecer. Já começou, né? Um abraço a todos aí.